Houve um dia na minha vida em que eu ouvi pela primeira vez a voz do Pai. Eu não entendi muita coisa, porque, afinal de contas, eu não o conhecia. Mas logo abaixo, como se fosse uma legenda, eu ouvi a voz do Espírito Santo. E ele me explicou tudo, e eu pude entendê-lo. Graça e paz, meus amados. Aqui quem fala é o pastor Fernando Alencar. E hoje, no segundo capítulo da Lei do Reconhecimento, o pastor Mike Murdock nos falará sobre como reconhecer a voz do Espírito Santo. Eu tenho que confessar que este capítulo tocou poderosamente o meu coração. E eu gostaria que você permanecesse até o fim, porque na parte das reflexões eu vou compartilhar com você como foi ouvir pela primeira vez a voz do Pai, a voz do Filho e a voz do Espírito Santo para mim. Cada voz tem uma característica diferente, isso marcou profundamente a minha vida e eu creio que será de muita importância para você ouvir sobre estas coisas. Antes de começarmos, como sempre, eu quero pedir a você que dê aquele like no vídeo para que o YouTube possa saber que este conteúdo é realmente importante e possa distribuí-lo para muitas outras pessoas. Também gostaria de confiar uma informação a você. Este canal não é monetizado pelo YouTube. Isso significa que dependemos de você para a manutenção desta obra. Considere fazer uma doação para o Pix fatorjc@gmail.com e você ajudará este canal a alcançar muito mais vidas com esta palavra de avivamento. Livro A Lei do Reconhecimento. Autor Mike Murdock. Capítulo 2. Reconhecimento da voz do Espírito Santo. O maior comunicador é o Espírito Santo. Ninguém conversa mais com o Espírito Santo. Ele até criou o universo com as palavras. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Hebreus 11, 3. O pedido de Jesus foi para que a igreja ouvisse o Espírito. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, 7, 11, 17 e 29. Jesus conversa com o Pai. João 14, 16. O Pai conversa com o Espírito Santo. João 16, 13. O Espírito Santo conversa conosco. Apocalipse 2, 7, 11 e 29. O Espírito Santo intercede diariamente por você. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 26 e 27. 8 recompensas para aqueles que reconhecem a voz de Deus. Primeira recompensa. O Espírito Santo sempre nos avisa do perigo iminente. Um bom e valioso amigo meu pastoreou por muitos anos uma grande igreja no Texas. Fiquei surpreso quando ouvi a trágica notícia de sua morte em um acidente de avião. Fiquei atordoado, confuso e desapontado. Um ano mais tarde, eu estava tomando ceia com a viúva dele e ela me contou um fato fascinante. Mike, na manhã do acidente, meu marido sentou-se na beira da cama às 5h30 da manhã e falou para mim: "Querida, algo me diz que eu não devo voar hoje." Mas meu amigo decidiu ignorar aquela discreta e serena voz. Talvez seu compromisso fosse muito urgente e as expectativas dos outros pesassem muito sobre ele. Seja qual for a razão, ele decidiu ignorar a voz. Sua morte aconteceu horas depois. Segunda recompensa. O reconhecimento da voz pode evitar mortes, tragédias e dificuldades desnecessárias. Muitas vezes recebi notícias de pessoas que tiveram morte prematura e desnecessária. Na maioria das vezes, ficou evidente que a pessoa se sentia perturbada e relutante em continuar com os planos, mas ainda assim prosseguiu, ignorando a discreta voz. Terceira recompensa. O reconhecimento da voz pode evitar casamentos e lares desfeitos. Quando eu tinha 19 anos, fiquei perdidamente apaixonado.
Uma noite, na sala de oração, chorei durante horas por causa disso. O Espírito Santo falou-me claramente: não o quero nesse relacionamento. Termine-o. Depois de ter colocado um fim em tudo, alguns de meus professores da universidade confirmaram aquela voz ao opinarem: Mike, é uma sábia decisão que você e essa jovem caminhem em direções separadas. 3 anos mais tarde, ignorei a voz e reatei o relacionamento. 13 anos mais tarde, caminhando pelo Palácio da Justiça de Houston, no Texas, depois dos procedimentos do divórcio, o Espírito Santo lembrou-me do que havia me dito. Eu o avisei 13 anos atrás. Quarta recompensa. O reconhecimento da voz pode revelar ondas de favor e de bênção. Certa tarde, tocou o telefone que ficava na cozinha de minha casa em Houston. Era um querido amigo, Roger McDuff. Ele foi uma lenda da música cristã durante muitos anos. Mike, enquanto eu estava barbeando-me, o Espírito Santo falou comigo e me mandou pedir que você fosse comigo à Califórnia. Paul e Jan Crush chefiam o Canal 40 em Santa Ana. Você já ouviu falar deles? Eu não os conhecia. Compre sua passagem. Gostaria de apresentá-los a você. Acredito que exista uma conexão entre eles e você. Alguns dias depois, Paul Crush me tornou um convidado constante de seus programas. Ele e Jen patrocinaram meu programa de televisão na estação dele por 4 anos. Muitos milagres aconteceram. Milhares de pessoas foram tocadas pelo nosso ministério. Foi assombroso. Roger ouviu a voz do Espírito. Eu ouvi a voz do Espírito. Desde então, tem existido uma onda de milagres. Conheci algumas pessoas maravilhosas como Rose Greer, Laverne Tripp, Dwight Thompson e muitas outras. Quinta recompensa. A voz sempre ligará você a pessoas extraordinárias. Sexta recompensa. O reconhecimento da voz traz paz interior. Isso aconteceu com os discípulos que estavam no barco durante a tempestade. Sétima recompensa. O reconhecimento da voz revela grande prosperidade. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Deuteronômio 28, 1 e 2. Oitava recompensa. A voz pode mudar as estações financeiras de sua vida em um instante. Meu primeiro ano de evangelismo foi uma catástrofe financeira. Em um mês, meu salário era de $35, no outro 90. Nos primeiros 12 meses de evangelismo, meu salário foi de $2.263. Comprei um Chevrolet 1953 no segundo ano, em 1967. Durante o mês de junho, pelo que me lembro, fui convidado a participar do Conselho Distrital das Assembleias de Deus do sul do Texas. O palestrante foi Charles Greenaway, amado e respeitado missionário. Ele falou e depois mencionou Levítico 19, 9 e 10. Nunca havia notado esta passagem. É como se eu ainda o estivesse ouvindo falar. Qual o tamanho de suas extremidades? No Antigo Testamento, os ricos eram instruídos a deixar a safra das extremidades de seus campos de cevada ou de trigo para os pobres. Deus prometeu abençoá-los se eles semeassem e deixassem grandes as extremidades para Deus e para os necessitados. Ele continuou: seu campo é o seu salário. Suas extremidades representam sua oferta para Deus. Se você aumentar o tamanho de suas extremidades, Deus aumentará o tamanho de seu campo ou de seu salário. Nunca tinha ouvido essa filosofia antes. Foi um missionário da Assembleia de Deus que me disse que eu poderia influenciar minha área financeira se eu devolvesse uma porção dela para Deus. Charles Greenaway estava levantando dinheiro para o Departamento de Missões e nos encorajou a fazer promessas de fé com a duração de 12 meses. Eu não era muito familiarizado com aquilo, mas fiquei inspirado. Sentado naquele lugar, decidi que ia dar um salto de fé. Ele gritou:
Eu desafio você a fazer prova de Deus. O único lugar em que Deus lhe diz para provar a existência dele é Malaquias 3, 10 a 12. O Senhor simplesmente o convida a investir algo no céu. E se mais do que você investiu retornar, isso é a prova da existência dele. Alguma coisa dentro de mim decidiu acreditar. Tremendo, eu tentei controlar meus pés. Com fé, fiz uma promessa de ofertar $100. Fiz isso porque eles me deram o prazo de 12 meses para eu aparecer com $100. Essa quantia era metade do meu salário de um mês. A volta para Lake Charles, na Louisiana, onde eu morava, foi uma viagem emocionante. De onde eu iria tirar $100? A casa onde eu morava foi comprada pelo meu pai pelo alto preço de $150. Ele havia comprado toda a casa por 150 e se mudado para outro pedaço de terra que possuía. Então eu estava vivendo lá. A mobília do quarto havia custado $35, adquirida de um dos diáconos de meu pai, o irmão Stanley. Isso aconteceu em uma quinta-feira pela manhã, enquanto eu dirigia de volta de Victoria, Texas, para Lake Charles. No domingo pela manhã, um antigo pianista do quarteto Stamps havia visitado nossa igreja. Seu nome era Merle Daly. Quando terminou de tocar um solo de piano na igreja de meu pai, ele se levantou. Amigos, Deus tem sido muito bom para mim. Agora mesmo meus bolsos estão cheios de notas de $100. Fiquei com os olhos arregalados. De repente, ele olhou para mim. Eu estava sentado um pouco distante à esquerda do salão. Na verdade, Deus acabou de falar para eu dar uma dessas notas de $100 para Mike. Naquele momento, eu soube que ele conhecia mesmo a Deus. Na segunda pela manhã, depositei o presente de $100 em minha conta corrente e logo preenchi um cheque para o Conselho Distrital das Assembleias de Deus do Sul do Texas, para pagar minha promessa de fé. Na terça pela manhã, fui para Beeville, Texas, ministrar na primeira igreja Assembleia de Deus, onde James Brothers era o pastor titular. Enquanto estava dirigindo pela cidade, vi um pequeno trailer com uma placa "Vende-se" sobre ele, e o valor era de $100. Era exatamente do tipo que eu estava querendo para levar minhas roupas, meus livros e meus pertences a todos os lugares de reunião. Fiquei um pouco frustrado por dentro porque havia cumprido com minha promessa de fé e não tinha mais os $100 para comprar o pequeno trailer. Parecia que Satanás estava sussurrando ao meu coração: veja o que você poderia ter conseguido comprar se não tivesse cumprido sua promessa de fé. É claro que eu concordei com ele. Naquela noite, fui cedo para a igreja e me sentei ao antigo piano sobre a plataforma. Antes do culto, um casal entrou. Em poucos minutos, a mulher se aproximou por trás de mim e me tocou o ombro. Meu marido e eu sentimos no coração de entregar-lhe isto. Eu me virei e olhei para a mais linda visão de toda a minha vida, um cheque no valor de $150. Isto é Deus, minha irmã. Hoje, enquanto dirigia pela cidade, vi um pequeno trailer que tanto desejava comprar e que custa $100. Agora tenho mais do que o suficiente para comprá-lo. Exclamei com alegria. No dia seguinte, quarta-feira, comprei o trailer e ainda sobraram $50. Então corri e enviei imediatamente uma outra semente de $50 para o escritório do conselho em Houston. Eu já havia cumprido minha promessa de fé, mas senti que alguma coisa funcionava bem demais e rápido demais, e estava determinado a trabalhar todos os dias de minha vida por aquilo. A noite de quarta-feira chegou. Enquanto ensaiava ao piano, o casal entrou e novamente a mulher se aproximou de mim com outro cheque maravilhoso. Ela disse: não conseguimos dormir ontem à noite. O Espírito Santo falou ao nosso coração e disse que deveríamos comprar esse trailer para você também. Aqui está outro cheque de $100 para pagar o veículo. Meu desfile de milagres de colheitas havia começado. A discreta e serena voz tinha ativado uma coleção de milagres que mudaria minha vida para todo sempre. Quando o ministro de Deus fala debaixo da unção, você está ouvindo a voz do Espírito Santo. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória.
Segundo Crônicas 20, 20. Quando sua consciência estiver convencida, você está ouvindo a voz do Espírito. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. Quando você lê a palavra de Deus, está ouvindo a voz do Espírito. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. A coisa mais importante em sua vida é o reconhecimento da voz do Espírito Santo. A voz dele é a única que verdadeiramente importa. Ninguém pode conversar com Deus por você. Ninguém pode conhecer a voz de Deus por você. É por isso que o salmista exclamou: Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Salmo 63, 1 e 2. O que você ouve primeiro determina o que você falará depois. Ouça a voz dele antes de ouvir as necessidades de sua família. Você sabe, a voz dele produzirá a confiança que você necessita para cuidar da família. Ouça a voz dele antes que o médico entre na sala com notícias de descrença e de dúvida. Ouça a voz dele antes que os outros tenham a oportunidade de afetá-lo. Ouça a voz dele em vez de as palavras críticas de outras pessoas que desejam tirar seu foco e destruir sua autoconfiança. Ouça a voz dele e suas atitudes mudarão milagrosamente em direção à fé, à vitória e à esperança. Ouça a voz dele antes de ouvir a voz dos céticos. Sua fé é o portão para o seu futuro. Ouça a voz dele antes de ouvir as ideias e sugestões daqueles próximos a você. As ideias não são ordens. Ouça a voz dele antes de comprometer seu tempo, seu dinheiro ou seu entusiasmo com os homens. Ouça a voz dele antes de fazer qualquer mudança drástica e significativa em sua vida ou em seu ministério. O reconhecimento da voz dele permite que você saiba qual é sua tarefa, que conheça as armadilhas e que revele sua fé para a próxima estação de realizações de sua vida. 12 fatos que você deve saber sobre o Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo é uma pessoa, não um fogo, um vento ou uma pomba branca. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre. João 14, 16. Segundo fato, o Espírito Santo criou você. O Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó 33, 4. O apóstolo Paulo escreveu: o Espírito vivifica. 2 aos Coríntios 3, 6. Jesus nos deixou este ensinamento. O Espírito vivifica. João 6, 63. Fato número 3. O Espírito Santo é autor da Palavra de Deus. Jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 21. O apóstolo Paulo nos ensina que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Fato número 4. O Espírito Santo seleciona os dons e as habilidades concedidos a você pelo Pai. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 9. Fato número 5.
O Espírito Santo determina a quem você será enviado, em determinado momento ou por toda a sua vida. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Atos 8, 29. Fato número 6. O Espírito Santo sabe a localização geográfica em que seus dons irão florescer. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Atos capítulo 13, versículo 4. Fato número 7. O Espírito Santo faz brotar um amor extraordinário por aqueles para os quais você foi chamado. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Romanos 5, 5. Fato número 8. O Espírito Santo se agrada de louvores e de adoração. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com seu amor o renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Sofonias 3, 17. As regras de conduta dele incluem entrar em sua presença com alegria. Prestem cultos ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Salmo 100, 2. Fato número 9. O Espírito Santo intercede por você a cada momento. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Fato número 10. O Espírito Santo é facilmente ofendido. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4, 29 a 32. Fato número 11. Quando o Espírito Santo é ofendido, ele retira sua presença manifesta. Então voltarei ao meu lugar até que eles admitam sua culpa. Eles buscarão a minha face. Em sua necessidade, eles me buscarão ansiosamente. Oséias 5, 15. A depressão é uma prova de sua retirada. Fato número 12. A alegria é a prova de que o Espírito Santo está presente. Tu me farás conhecer a vereda da vida. A alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Salmo 16, 11. A maior descoberta de minha vida foi a habitual companhia do Espírito Santo, aquele que permaneceu. O reconhecimento da voz do Espírito Santo é o maior segredo da vida. Amém, meus amados. Bom, este capítulo falou sobre a voz do Espírito Santo e como reconhecê-la. Eu me lembro que antes de vir a Cristo, certo dia eu conheci uma pessoa que era filha de pais cristãos. E essa pessoa me levou à igreja. No momento em que eu cheguei ao prédio da igreja, eu olhei aquela pessoa lá na frente pregando a palavra e de repente ouvi uma voz ao meu ouvido. Eu quero você trabalhando ao lado dele. Era uma voz de homem. Dava para notar que esse homem tinha por volta de 30 anos e era uma voz de autoridade. Eu não sabia quem era que estava falando comigo. Mas depois de alguns dias eu tive uma outra experiência e de repente aquela voz para mim ficou nítida e eu pude entender quem estava falando comigo naquela noite. E era a voz do meu Senhor Jesus. Alguns dias depois dessa experiência na porta da igreja, eu ouvi a voz do Pai. Eram trovoadas após trovoadas e eu não conseguia discernir o sentido daquilo que estava sendo dito. E então, imediatamente, quase que ao mesmo tempo, eu ouvi a voz do Espírito Santo. Era uma voz compreensiva, cativante, eu me sentia cuidado enquanto ouvia aquela voz. E a voz então me disse o que aquele trovão significava. Foram apenas 2 frases, mas essas frases mudaram a minha vida para todo sempre.
Nem todas as vezes em que Deus nos fala, ele usa de expedientes tão dramáticos como estes que eu acabei de descrever. Na maioria das vezes, Deus nos fala de um modo muito normal. Talvez através dos nossos pensamentos, talvez através de uma pessoa, através de acontecimentos, através de sentimentos. Deus nos fala de modos muito diversos e é muito importante que estejamos aptos para ouvir a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo, de todas as três vozes, é a voz mais fácil de ser confundida com as muitas vozes que há nesse mundo. E exatamente por isso nós muitas vezes não a ouvimos. E algumas vezes, quando a ouvimos, não a reconhecemos. Isso nos leva à pergunta principal: como você pode conhecer o Espírito Santo? Ora, o Espírito Santo está falando com você agora. Se você inclinar o seu coração para ouvir, você poderá ouvi-lo. Porque não é você que está tomando a iniciativa, é Ele. É o Senhor que toma a iniciativa de buscar a ovelha que está perdida. E quando o Espírito Santo fala com você, tudo o que você tem que fazer é simplesmente responder. Quando Deus falou com Samuel, Samuel não sabia quem estava chamando o seu nome. E então, Eli falou para Samuel: Samuel, na hora que você ouvir essa voz, simplesmente diga: eis-me aqui, Senhor. Fala, que o teu servo ouve. E Samuel o fez. Foi a prontidão de Samuel em ouvir a voz do Senhor que fez com que ele compreendesse que aquele que estava falando com ele era Deus. E Deus tinha uma missão para ele. Há quanto tempo o Espírito Santo está falando com você? Seja através de pregações, de mensagens, de músicas, de pessoas. Quando é que você vai dizer: fala, que o teu servo ouve? Reconhecer é uma ação. Reconhecer é responder. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Esta é a mensagem da palavra. Deus nos busca todos os dias. O Espírito Santo fala com você toda hora. E Ele está falando com você agora, te chamando para um relacionamento mais íntimo. E tudo o que você tem que fazer é dizer: Senhor, fala, que o teu servo ouve. Hoje eu não tenho uma tarefa muito complexa para você. Hoje a tarefa que eu tenho para você é dizer ao Senhor: fala, que o teu servo ouve. Você tem tempo para tudo, até para maratonar séries da Netflix. Você tem tempo para os seus amigos, você tem tempo para aquele livro, você tem tempo para aquela pessoa que você ama. Mas qual o tempo que você tem dedicado diariamente para cultivar o relacionamento com o Espírito Santo? Se você não reconhece a voz do Espírito Santo, você não a celebra. E se você não celebrá-la, você não a recompensará com a sua atenção, com seu cuidado, com seu carinho. E então a voz do Espírito Santo se calará na sua vida. E esse é o maior desastre que pode acontecer. No entanto, se você parar neste momento e você passar a celebrar o Espírito Santo, pode começar a fazê-lo nas 5 áreas que você escolheu. Você vai conhecê-lo profundamente e Deus abrirá portas de dimensões fantásticas, jamais conhecidas, jamais experimentadas por você. Pai nosso que estás nos céus, nós te glorificamos por todas as coisas maravilhosas que o Senhor Deus tem nos mostrado através deste livro. Cremos, Senhor, que teu Espírito Santo tem falado conosco todos os dias. E na maior parte das vezes, mesmo não compreendendo que é o Senhor que está falando conosco, temos sido guiados a experiências fantásticas com Deus e temos também experimentado livramentos, pelo que, Senhor, somos muito gratos. Porém, Senhor, queremos aprender mais com Teu Espírito Santo. Queremos desenvolver intimidade e amizade com Ele. Nós vemos na Tua Palavra que o Senhor Deus hoje determina que todas as coisas convirjam para o Filho. Ele é o centro de todas as coisas e convém que todas as coisas apontem para Ele. E é exatamente com essa missão que o Teu Espírito Santo foi enviado à terra, para glorificar o Filho, a fim de que o Filho seja exaltado. E quando todas as coisas apontarem para o Filho, o próprio Filho entregará todas as coisas debaixo da tua autoridade. Então cremos que este é o tempo do Espírito Santo. Queremos conhecer o Espírito Santo.
Por isso, nós convidamos o Espírito Santo neste instante para que seja nosso amigo. Espírito Santo de Deus, revela-te a nós, mostra-nos a tua face, derrama a tua unção, manifesta a tua presença e concede-nos uma experiência transformadora com teu poder. Consagramos hoje, Senhor, cada uma das 5 áreas a Ti e pedimos que o Senhor Deus nos dê instruções claras sobre cada uma delas. O que devemos fazer, Senhor? Qual é o Teu desejo? Qual é o Teu propósito? Quais devem ser as nossas expectativas e como deve ser a nossa forma de agir? Desde já, Senhor, permaneceremos na escuta e esperaremos a Tua instrução. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.